Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. Depois da chuva, o sobrenatural. Eu me chamo Flávia. Eu moro aqui na ilha de São Luís, capital do Maranhão. E no ano de 2015, eu já trabalhava numa farmácia há um tempo, mais ou menos 3 anos. Essa farmácia fica aqui no meu bairro, que eu prefiro não citar o nome, até porque a farmácia ainda está bem ativa por aqui. Assim que eu entrei, havia um rapaz, inclusive evangélico, que trabalhava nela desde a inauguração. Eu vou chamá-lo de Santiago. Prefiro ocultar o seu nome verdadeiro. Ele era bem brincalhão, super gente boa, brincava comigo, éramos quase da mesma idade. Aí nessas brincadeiras, ele sempre dizia que aquele lugar onde se encontrava aquela farmácia era assombrado. Só que ele falava rindo, fazendo brincadeira, e eu nunca levava a sério. Mas ele sempre repetia a mesma coisa, que ali realmente era assombrado. Chegou até me dizer que assim que entrou, quase não conseguiu permanecer por conta das manifestações e que só amenizou mais um pouco depois que ele passou a levar a Bíblia e ler todos os dias lá dentro daquele estabelecimento. Eu sempre levava na brincadeira, eu nunca acreditei realmente. Menos de 2 meses depois que eu entrei, o Santiago saiu. Ele era recém-casado e viajou para uma outra cidade com a mulher, pois o seu pai tinha uma loja de peças de moto numa cidade no interior do estado. Com a saída do Santiago, entrou uma menina para ficar comigo, e até então, de fato, eu realmente não havia presenciado nenhuma manifestação sobrenatural até aquele momento. Passados uns meses que a Mônica entrou, pessoal, eu sempre vou usar nomes fictícios, tá? Eu não quero expor ninguém. Começamos a achar algumas coisas estranhas, como pessoas nos chamando nos fundos, por exemplo. Eu vou explicar melhor. Nessa farmácia havia, ou ainda há, uma espécie de escritório que ficava no fundo. Um local para guardar papéis, acessórios, coisas da própria farmácia. Era um tipo de quarto pequeno e estreito, onde raramente íamos, só mesmo para pegar alguma coisa necessária ou para limpar, até porque todos os dias nós limpávamos. Ninguém ia lá, a não ser nós duas, e quando estávamos as duas na frente, diversas vezes ouvíamos uma voz feminina chamar lá dentro, e era sempre mais o meu nome. A voz era bem nítida, só que fazíamos de conta que não estava acontecendo nada. Às vezes ouvíamos vozes como se fossem crianças brincando, sorrindo, crianças bem pequenas, mas nós nos resignávamos, ficávamos caladas e evitávamos até mesmo comentar entre nós duas. Meses depois, entrou uma outra moça, a Sofia. Pessoal, sempre lembrando que o único nome verdadeiro mesmo aqui é o meu, tá? Os demais nomes citados
foram criados por mim, porque eu não quero expor essas pessoas, até porque eu não comuniquei a nenhuma delas que eu iria enviar esse relato. Pois bem, durante esse tempo aconteceram diversas coisas que, se fosse narrar tudo, daria para amanhecer o dia contando. Só que um fato realmente foi, e até hoje na minha vida, um acontecimento tão surreal que às vezes eu evito até comentar com algumas pessoas, porque eu sei que realmente é difícil de acreditar. Eu já cheguei a contar para muita gente, mas eu sinto um certo grau de incredulidade nelas. Então nem comento mais. Às vezes, corriqueiramente, eu me encontro com as meninas que vivenciaram esse acontecimento comigo e sempre relembramos o fato. E é engraçado que hoje, anos depois, a gente ri, mas o riso é mais mesmo para disfarçar o trauma que passamos, especialmente naquele dia. Bom, como citei no comentário do vídeo, esse acontecimento, por coincidência, foi referente a um guarda-chuva. Eu vou explicar melhor, e tenho toda certeza de que cada detalhe aqui narrado é fiel ao que aconteceu naquele dia. Era inverno e naquele período, exatamente naquela semana, chovia todo dia, principalmente durante a tarde. Para melhor entendimento das pessoas, eu tenho que explicar um detalhe. Nessa farmácia havia na época um toldo pequeno que abaixávamos por causa do sol ou da chuva. Como ele era pequeno e muito baixo, alguns adolescentes que passavam pela calçada, às vezes só por vandalismo, se penduravam ou seguravam os braços desse toldo. Por conta disso, ele ficou ainda mais baixo e torto. Não tinha como evitar, até porque não podíamos ficar o tempo todo na porta. Eu sempre chegava primeiro, depois chegava a Mônica e sempre por último chegava a Sofia, porque ela, a Sofia, morava na outra rua. Nesse dia foi tudo normal. Eram por volta das 2 da tarde. Eu já estava lá dentro. A Mônica chegou um pouco depois e, passados uns 10 minutos da chegada da Mônica, começou a chover mais grosso. Já estava serenando, mas a chuva engrossou. Foi quando a Sofia chegou de guarda-chuva e, como ele estava muito encharcado, ela o sacudiu e o pendurou no braço do toldo. O guarda-chuva dela era daqueles que tem um braço com um arco no final, parecendo uma bengala, e lá ela o deixou pendurado do lado de fora, no braço do toldo. Lembro perfeitamente. Era um guarda-chuva azul e grande, com um cabo marrom com alguns desenhos de flores. Então a Sofia entrou e, como estava chovendo não muito grosso, mas com certa consistência, ficamos nós três, cada uma em sua função dentro da farmácia. Enquanto isso, passavam várias pessoas na calçada, muitos adolescentes. Eu comecei a dizer para a Sofia tirar o guarda-chuva do lado de fora, porque alguém podia levar, mas ela não dava importância. Lembrando que durante esse período, ninguém, absolutamente ninguém entrou na farmácia, nenhum cliente, ninguém mesmo. Eu tenho que falar outro detalhe para que as pessoas possam entender o que de fato aconteceu. O banheiro nessa época era bem pequeno mesmo, bem estreito, com um vaso, uma pia, e ao lado do vaso havia na época uma escadinha daquelas de alumínio que se abrem, mas essa era bem pequena, que usávamos muitas das vezes para pegar alguma coisa numa prateleira mais alta, sabe? Eu não tenho muita certeza, mas parece que ela só tinha 4 degraus, era bem pequena mesmo. Ela ficava no banheiro porque o escritório era muito apertado e só a pegávamos mesmo quando muito necessário. Ou seja, no banheiro havia um vaso, a pia, e na frente do vaso a escadinha encostada na parede ao lado do vaso e encostada na porta sanfonada. Esse detalhe do banheiro é crucial para que as pessoas entendam o que realmente aconteceu e como aconteceu. Bom,
Passou mais ou menos entre meia hora ou 40 minutos da chegada da Sofia. Ninguém havia entrado, absolutamente ninguém. E nesse meio tempo, eu havia alertado umas 4 vezes que a Sofia guardasse o guarda-chuva, porque alguém poderia facilmente levá-lo. E até aquele momento, ele continuava pendurado no braço do toldo. A Sofia arrumava alguns medicamentos no balcão e a Mônica cadastrava os medicamentos controlados, enquanto eu ficava ali na expectativa da entrada de algum cliente. Foi quando de repente olhei para fora e simplesmente o guarda-chuva da Sofia havia desaparecido. Então falei para ela: "Olha só, Sofia, tá vendo? Eu não te falei? Levaram o teu guarda-chuva, olha aí." Então ela saiu e olhou lá fora e nada. Não havia nenhum outro estabelecimento comercial ao lado e pessoas passavam na calçada sem parar. Ela ficou furiosa e voltou a repor os medicamentos no balcão. E eu repeti novamente que se ela tivesse tirado antes, ninguém teria levado o guarda-chuva dela. Em dado momento senti vontade de ir ao banheiro, lembrando mais uma vez que durante esse período ninguém entrou e também ninguém saiu da farmácia. Somente quando o guarda-chuva sumiu que ela, Sofia, chegou na porta, mas cliente não entrou nenhum. Eu então fui ao banheiro, entrei e fechei a porta sanfonada, sentei no vaso e num relance, como num impulso, olhei para o meu lado esquerdo. E nesse momento quase perdi totalmente a minha sanidade. Isso mesmo, o guarda-chuva da Sofia estava pendurado na escada, exatamente na mesma posição que estava no braço do toldo. O meu susto foi tão grande que, com a calça ainda baixa, eu abri violentamente a porta sanfonada que chegou a danificá-la. Gritei às meninas, vesti minha calça fora do banheiro. Daí elas duas vieram correndo e disseram que até os meus lábios estavam brancos. Eu fiquei tão assustada e em pânico mesmo que eu não conseguia falar. Só depois de uns minutos eu comecei a apontar para dentro do banheiro, mas não dizia nada. Eu só apontava. Foi aí que as meninas achavam que era um inseto ou algum bicho ou alguma coisa assim. E me perguntavam o que tinha lá. Eu simplesmente não conseguia falar. Até que a Mônica gritou e disse: "Fala, Flávia, o que tem no banheiro?" Elas ficaram com medo porque pensaram que era algum inseto, alguma coisa nociva ou algo assim. Até que depois de alguns instantes, eu só conseguia balbuciar o nome escada. E continuava apontando para dentro do banheiro e falando: "Escada, escada, escada." Então, elas duas foram juntas para o banheiro. Nisso, eu já estava na frente, ainda me tremendo. Foi quando a Sofia já vinha com o guarda-chuva na mão, dizendo que eu havia colocado lá de propósito para fazer uma pegadinha. Eu fiquei tão indignada que eu acabei gritando com ela, perguntando se por acaso ela estava louca. E a Mônica corroborou com o que eu disse, falando para a Sofia que isso era impossível, porque desde a hora em que ela chegou e pendurou o guarda-chuva no braço do toldo lá fora, ninguém entrou e nem saiu da farmácia, e que somente depois que eu havia percebido que ele havia sumido, é que ela, a própria Sofia, foi lá fora e viu que realmente ele não estava mais lá. Inclusive, desde o momento em que ela o pendurou lá fora, ninguém havia ido no banheiro. Bom, isso foi tão bizarro e tão assustador que as três ficaram completamente mudas durante todo o expediente. Ninguém falava nada, nada mesmo. Inclusive, depois disso, eu passei um sufoco muito grande, porque eu fiquei sem ir ao banheiro naquela farmácia durante uma semana e já estava até com problema para urinar, porque eu prendia a urina para quando chegasse em casa e não bebia água justamente para não dar vontade de fazer xixi. Até que a Mônica, que sempre foi mais flexível,
me disse que eu iria adoecer se continuasse assim e disse que quando eu quisesse ir ao banheiro, eu podia ir e deixar a porta aberta e ela ficaria na porta de costas para mim, porque assim eu não ficaria com tanto medo. Depois disso, eu ainda permaneci um ano, 2 meses lá e saí, mas nesse período sempre acontecia alguma coisa, como um vento super gelado passando por mim, uma mulher chamando o meu nome no fundo, uma mulher chorando e sempre uma voz feminina, sem contar com sons de crianças brincando e etc. A Mônica sempre foi mais receptiva e acreditava porque ouvia também. Às vezes nós trocávamos olhares e sorríamos porque a situação era tão tosca que acho que a gente ria de nervoso. Já a Sofia era mais dura, aquele tipo de pessoa que está vendo a coisa acontecer, mas jura que não. Enfim, eu não sei realmente o que tem naquele lugar, mas é algo assustador. E o Santiago realmente falava a verdade desde o início. Eu tenho outro relato que para mim é muito mais assustador do que esse do guarda-chuva. Foi na casa da minha tia e aconteceu com ela e o meu primo numa madrugada. Eu vou enviar na próxima semana. Abraço a todos e obrigada por ouvirem. A criatura da mata de Roraima. Olá, o meu nome é Arlindo. Eu sou nascido e criado em uma vila no interior de Roraima, aqui no norte do Brasil, bem próximo do estado do Amazonas. Como o pessoal gosta de dizer na internet, eu sou um cara raiz, aqueles caras sem frescura. Vivo da terra com trabalho duro e colho tudo que ela me dá. Eu vivi a vida toda em uma casinha de madeira no meio do mato, longe de tudo e de todos. É uma vida bem simples, porém muito feliz, porque me sustento com aquilo que sei fazer. Sempre fui um sujeito muito calado, confio nas coisas, mas sempre soube me virar sozinho. A gente cresce ouvindo história de tudo quanto é tipo de coisa que teria acontecido na mata, como bichos estranhos e até mesmo assombrações. Eu sou de família indígena e dentre todas as histórias que se contavam, a mais famosa era de um bicho que se chamava de Mapinguari. Diziam que era um homem gigantesco, coberto por pelos, que tinha um olho só e uma boca enorme bem no meio do peito. A crença nessa coisa era tão grande que o pessoal até evitava ficar na mata durante a noite. Isso sempre me impressionou muito. Bom, eu nunca fui muito crente nessas coisas, nunca fui próximo à tradição da minha família, mas sempre tentei respeitar as coisas que me diziam. Tentava não sair para a mata durante a noite, mas por precaução, sabe? Porque de fato, sobrenatural ou não, por aqui tem onça e o bicho pega. Mas uma noite, como outra qualquer, as coisas mudaram um pouco. Eu havia passado o dia inteiro mexendo na roça, eu estava bem cansado e já estava preparando a minha janta um pouco tarde da noite. Foi quando eu ouvi um barulho bem esquisito vindo de lá de fora, lá de longe. Era um som meio arrastado, como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. No início eu não dei muita bola, barulho perto da mata é comum. Mas conforme ele foi ficando mais próximo e mais alto, eu comecei a dar mais atenção, porque podia ser um bicho bem grande, quem sabe uma onça rondando ou mesmo algum safado tentando roubar as minhas coisas. Eu morava afastado, mas sabe como são as pessoas, né? Então eu fui lá fora ver, mas não tinha nada. O barulho parou. Eu fiquei encucado com isso, mas como eu estava cansado,
Logo desisti de pensar no assunto e fui logo jantar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. O barulho voltou, mas eu estava de olho no horário. Eram umas 7 da noite por aí. Estava tudo em silêncio e do nada a coisa começava, só que meio nervoso. Independente do que fosse que estivesse fazendo o barulho e que fizesse para lá longe da minha casa. Mas ter alguma coisa me rondando poderia ser perigoso, ainda mais porque eu não sabia o que era. Então eu não pensei por 2 vezes. Eu peguei a minha espingarda e fui lá olhar o que diabo estava acontecendo. Eu já abri a porta daquele jeito, saí mirando a arma para tudo que é canto, tentando ver se tinha alguma coisa. A minha casa era cercada de mato. Eu olhei nos arbustos, no mato mais denso, mas não vi nada, nem se mexer. Na hora, eu fiquei muito nervoso, pois eu tinha certeza de ter ouvido claramente alguma coisa ao redor da minha casa. Foi daí que eu fui olhar e não vi absolutamente nada e nem rastro. Aquele cenário estava esquisito demais. Eu acabei desistindo e voltei para dentro de casa, meio contrariado, eu sei, mas não arredei o pé de que tinha escutado alguma coisa. Bom, dentro de casa, eu já havia jantado, tomado banho, feito as contas do planejamento da plantação e já estava me preparando para dormir. Todas as luzes já estavam apagadas e eu tinha deixado apenas a chama do fogão a lenha queimando bem baixinho, o que dava um clima tranquilo e confortável. Eu me deitei na cama e enquanto eu tentava relaxar, ouvi um barulho esquisito vindo da cozinha. Era um som estranho, como se algo estivesse mexendo, se arrastando no chão. Eu me levantei da cama com extremo cuidado, até mesmo para não fazer barulho. A espingarda estava guardada no quarto, e então, com muita calma, eu a peguei e comecei a andar pela casa, tentando não fazer barulho. Nem mesmo liguei as luzes para não correr o risco de espantar o que quer que fosse que estivesse lá fora. Eu só queria dar cabo naquilo que estava me dando dor de cabeça. Quando eu cheguei na cozinha, não consegui ver quase nada por conta do escuro. Mas eu senti um fedor horrível de carniça e isso só aumentou o meu medo. Olhei em cada canto, mas não vi nada de imediato. Eu até me perguntei se talvez o bicho tivesse saído e deixado esse cheiro insuportável para trás. Eu me aproximei do fogão onde o barulho havia começado. Olhei o chão, mas não encontrei nada. Então eu decidi que a melhor coisa a se fazer era sair para ver o que estava acontecendo realmente. Peguei novamente a minha espingarda e fui lá fora. Andei ao redor da casa e fui até a parede em que estava o fogão. No começo, eu não vi nada. Fiquei até decepcionado. Mas para minha surpresa, pela primeira vez, eu vi rastros no chão. Eram umas marcas grandes, meio esquisitas, de uns pés muito grandes, de um bicho que deveria ser também muito pesado. Eu fiquei meio cabreiro de ver o que era, já que os passos levavam para a mata. Mas como eu estava curioso e estava armado, pensei que daria conta do recado. Então eu segui os rastros até a mata. Estava tudo em silêncio, mas eu sabia que tinha algo me observando. Consegui até sentir e não tive nem que andar muito para entender toda a situação. Dados uns passos, eu escutei um barulho esquisito no mato, algo se mexendo nas árvores. Eu comecei a ir mais devagar, até mesmo para não fazer besteira, mas sabia que eu estava certo, porque outra vez eu senti o fedor de carniça. Então, de repente, eu ouvi uma respiração muito pesada, como se a coisa estivesse cansada. Eu parei e fiquei olhando com medo de ser atacado de surpresa. Foi então que eu vi parado em frente a uma árvore uma coisa que me atormenta até hoje. Era um bicho enorme, muito maior do que um homem normal e era todo coberto de pelos. Mas isso nem foi o pior para mim. Conforme a coisa veio andando, eu pude ver que ele tinha um olho enorme, apenas um olho, e bem no meio da testa.
e uma boca meio virada bem no meio do peito, uma boca com dentes, um bico feio que fedia muito. Na hora, eu me lembrei das histórias que falavam sobre esse tal de Mapinguari. O bicho, no entanto, não parecia querer ficar parado. Começou a andar na minha direção, caminhando meio torto, mas apesar do medo, eu levantei a arma e dei um tiro bem no meio da boca daquilo. Isso fez ele parar e soltar um grito muito alto. Pareceu sentir muita dor. Então, como eu não sou bobo nem nada, eu aproveitei e corri de volta para minha casa. Tranquei a porta com toda a força e me escondi em um canto da sala, já esperando o pior. Eu ouvi perfeitamente o bicho rondando a minha casa, com barulhos que pareciam se aproximar e depois se afastar. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela minha garganta. Eu passei a noite inteira em alerta, esperando que o bicho tentasse entrar. Mas o pior nem foi o medo dele entrar. O pior foi o mau cheiro. Era um mau cheiro tão grande que, juro por Deus, eu pensei até que fosse desmaiar. Eu tive vontade de vomitar por várias vezes. Aquilo ficou impregnado na minha casa por muitos dias. Eu não consegui dormir em toda aquela noite. Mas quando a manhã apareceu, eu fiquei mais calmo, porque eu sabia que aquela besta não iria dar as caras. E não deu mesmo. Bem, eu ainda fiquei me tremendo e ruim da cabeça. Fiquei com muito medo de sair de casa mesmo durante o dia e acabar topando com aquela criatura horrível. Nunca mais vi ele, graças a Deus, mas nunca esqueci daquele dia. Eu comecei a acreditar mais naquelas histórias que contavam e eu mesmo contei essa minha história para minha família quando eu pude. Eu tive certeza de que esses bichos da mata de que falam não são só historinhas. Muitos deles devem ser reais, assim como esse que eu vi. A minha vida voltou à normalidade, mas o medo daquela noite ficou marcado na minha memória para sempre. Eu continuei a viver a minha vida simples e tranquila, mas sempre com um alerta extra, ciente de que às vezes a escuridão guarda coisas nas quais não queremos ver. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado e uma boa noite a todos. O encontro que mudou a minha vida. O que eu vou contar é algo que nunca esquecerei. Isso aconteceu há muitos anos. Esse cemitério éramos só eu e o meu colega que trabalhávamos aqui. Eu trabalhava durante toda a semana como coveiro e no final de semana trabalhava como vigia. No final de semana sim e outro não, para complementar a minha renda, mas também para que ele pudesse tirar sua folga. E foi num desses dias que eu passei por algo em minha vida que até então eu achava que fosse impossível de acontecer. Eu trabalhava há anos nesse cemitério e nada de anormal havia acontecido comigo. Já Reginaldo, meu amigo que trabalhava como vigia durante a noite, tinha compartilhado algumas histórias de fantasmas que ocorreram nesses campos santos. Mas sinceramente, eu não acreditava nessas histórias, ou pelo menos para mim, eram apenas histórias. Naquele final de tarde, como de costume, eu saía por volta das 4 horas da tarde para dar tempo de descansar um pouco, antes de retornar novamente para o turno da noite. Eu me lembro bem que era inverno, pois já no final da tarde a temperatura já tinha caído bem, e antes de seguir para lá, passei por um mercadinho para comprar um café, pois além de me aquecer um pouco, me manteria acordado. Cheguei ao cemitério pontualmente naquela noite, abri o cadeado com meu chaveiro e puxei a corrente para abrir o portão e segui indo em direção à sala de vigilância. Era um quarto pequeno
com 4 metros de comprimento por 3 de largura. Nele só cabia uma cama de solteiro e uma pequena mesa de madeira onde ficava uma pequena televisão, uma cafeteira onde eu preparava o meu café. Naquela noite tudo estava normal. Eu fiz a minha ronda pelo cemitério, iluminando tudo com a minha lanterna. Em seguida, entrei no quarto para me proteger, já tremendo de muito frio. Eu fiquei assistindo a um filme até 1h da manhã, quando um sono pesado começou a bater. Eu tomei um café quente e decidi ficar um pouco lá fora até que despertasse novamente. E foi assim durante toda a noite. Tudo correu bem como sempre, sem incidente nenhum. Até que às 5 da manhã, quase na hora de ir embora, eu estava muito apertado e precisava ir ao banheiro. Porém, o mesmo ficava ao lado de fora da sala. Coloquei o meu casaco, saí com a minha lanterna e depois de usar o banheiro, já prestes a voltar para a sala de vigia, eu notei que havia uma garota parada em frente a um túmulo. Sinceramente, eu fiquei surpreso ao vê-la. De primeiro momento, até levei um susto. Mas em hipótese alguma, eu pensei que se tratava de alguma assombração. Na verdade, eu achei que fosse uma alucinação pelo cansaço. Então esfreguei os meus olhos e olhei novamente. Mas não era alucinação, ela estava realmente lá. Eu me aproximei dela e quando cheguei perto de onde ela estava, ela não reagiu à minha presença. Eu disse para ela, bom dia. Ela então se virou e respondeu, bom dia, estendendo a sua mão. Quando apertei a sua mão, percebi que estava muito fria. Perguntei a ela como havia entrado e ela respondeu, pelo portão. Eu disse a ela que o portão ainda estava trancado. Eu fiquei um pouco desconcertado por sua mentira, mas mesmo assim pedi que ela esperasse ali e fui verificar o portão principal do cemitério. Quando eu cheguei à grade, vi que a corrente e o cadeado estavam exatamente onde eu o havia deixado na noite anterior. Em seguida, dei meia volta e segui indo em direção ao túmulo onde ela estava. Mas quando eu cheguei lá, ela simplesmente havia desaparecido. Como eu disse anteriormente, eu não acreditava em histórias de fantasmas e continuei supondo que ela tinha entrado por algum lugar que eu desconhecia. Procurei por um tempo, mas sinceramente nunca a encontrei. Finalmente eu aceitei que ela já havia ido embora. Como já tinha dado 7h da manhã, era a hora de eu me retirar, pois um pouco antes do almoço eu já estava na hora de retornar. Naquele dia, tudo correu normalmente. Algumas pessoas foram ao cemitério. Eu tentei realizar as minhas tarefas o mais normal possível, embora às vezes eu lembrasse da estranha garota que eu havia encontrado naquela manhã. Os dias então se passaram e eu a tinha esquecido completamente, até que numa tarde vi uma mulher acompanhada de uma garotinha arrumando o túmulo onde eu tinha visto essa moça. Eu me aproximei para oferecer os meus serviços. Boa tarde, como vocês estão? Perguntei educadamente. Ela me respondeu e perguntou se eu não poderia lhe trazer um pouco d'água para molhar as suas flores. Assim que voltei com a água, ela me deu uma boa quantia em dinheiro para que eu limpasse aquele túmulo. E foi nesse momento que eu comentei com ela que há muitos dias atrás eu vi uma jovem visitando esse túmulo, inclusive se parecia muito com a sua filha, porém um pouco mais velha. E realmente a garotinha lembrava muito a jovem que vi naquele dia. Quando eu disse isso, a senhora ficou com uma expressão de espanto e medo. Ela ficou em silêncio durante um tempo e em seguida me questionou. Você tem certeza disso? Eu apenas confirmei que sim. Em seguida ela me disse, mas é exatamente ela que está enterrada aqui. Na hora eu fiquei sem palavras quando aquela senhora me disse isso. Eu não sabia o que pensar. Olhei mais atentamente para a garotinha
que estava com a senhora era uma menina com cerca de 10 anos de idade e se parecia muito fisicamente com a moça que eu tinha visto alguns dias antes. Eu sabia que não podia estar enganado. A senhora enxugou suas lágrimas e tirou uma foto antiga, daquelas que todo mundo carregava na carteira antigamente. Ela me mostrou a foto e disse: "Esta é a garota que você viu." Eu peguei a foto e a examinei com cuidado e realmente era ela. Então eu respondi: "Sim, senhora, é ela, a garota que eu vi alguns dias atrás." A senhora suspirou, me agradeceu e disse que pediria para que realizasse uma missa em seu nome. E nesse momento eu me senti muito mal. Eu fui sentar em minha sala durante um tempo e muitas coisas se passaram por minha cabeça. Eu até pensei que me restava um pouco tempo de vida e que aquele fantasma tivesse vindo me avisar ou que estava à minha procura, sei lá. Eu fiquei meio paranoico, essa é a verdade. Nunca mais a vi, graças a Deus. Também nada de mal me aconteceu. Eu continuo a trabalhar nesse cemitério, felizmente, e espero que isso nunca mais se repita novamente comigo. Boa noite. A verdade oculta nas sombras da Amazônia. Talvez você não acredite, mas a Amazônia esconde seres pré-históricos e outras jamais vistos em toda a imensidão da floresta. Nas suas entranhas habita o mais fantástico e elo perdido. Aqui as lendas são reais. O meu pai sempre foi um homem muito honesto e trabalhador, sempre cético, só acreditava naquilo que via. Mas todo o seu ceticismo foi desmoronado numa fantástica experiência dentro da maior floresta do planeta. Por isso, eu sei que tudo o que nos contou foi real. Eu era pequena e ele faleceu aos meus 9 anos de idade, não sem antes contar o seu extraordinário relato. Era por volta da década de 50 ou 60. Ele trabalhava em uma empresa de petróleo e sempre viajava. Em uma dessas viagens, ele foi desbravar a Amazônia. Eu não sei ao certo o objetivo, entretanto, penso que seria para explorar e estudar o solo em busca de petróleo. Em seu acampamento, dentro das matas de Rondônia, próximo às margens do rio Mamoré, houve uma situação apavorante. A equipe estava acampada e era a hora do almoço. A fumaça da fogueira e o cheiro dos alimentos atraíam criaturas lendárias. De repente, ouviram-se gritos. Não eram gritos humanos, eram de alguma criatura da mata, mas eram estranhos e assustadores, causando assim medo aos trabalhadores que ali estavam. O lugar era inóspito, estavam isolados de tudo, e junto aos perturbadores gritos, escutaram também um barulho de mato sendo quebrado, como se algo estivesse derrubando e abrindo caminho até eles. E os gritos não paravam, cada vez mais altos, chegando perto do acampamento. Logo, o cheiro do que quer que fosse aquilo exalou no ar. Foi um fedor forte de carniça. O encarregado, vendo que não era algo normal e que os colaboradores estavam apavorados, deu ordem para que todos se retirassem e corressem para a margem do rio, onde estavam os barcos que faziam o transporte da equipe. Largaram o almoço e os equipamentos para trás, correram para o rio e entraram nos barcos, ligaram os motores e foram para o meio do rio. Nessa hora, saem 3 criaturas de dentro da mata. 2 eram adultas, medindo algo em torno de 3 metros cada, e um pequeno, talvez filhote. Eles tinham um corpo coberto de pelos espessos e cor escura, e um único olho na testa, e na barriga um enorme buraco com dentes.
Esses buracos ou bocas abriam quando gritavam. Eram criaturas medonhas, com todo o respeito, mas eram aberrações da natureza. O que parecia ser um macho enfurecido entrou no rio na tentativa de pegar os barcos, sabe-se lá o que faria se alcançasse. Já a mãe e o filhote ficaram na beira do rio e aparentava ter dado à luz há pouco tempo. Tendo o macho desistido pela profundidade das águas, voltou para perto deles e se embrenhou para dentro da mata. No dia seguinte, meu pai, junto com todos os trabalhadores, que no caso hoje em dia chamamos de colaboradores, mesmo com receio, voltaram ao acampamento sem fazer estardalhaço, e as barracas e tudo que haviam nelas estavam revirados. Depois que essa história se espalhou, ficaram sabendo pelos moradores mais antigos das redondezas que na verdade se tratavam de um mapinguari. Talvez muitos não acreditem, mas nessa Amazônia tem muita coisa sinistra. Obrigada por contar o meu relato. Eu queria dedicar esse relato à memória do meu amado pai. Fiquem com Deus. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.